Bom, pessoal, bom dia a todos. Nós vamos fazer a Bom dia. apresentação hoje do estudo de ALM. O ALM é uma ferramenta fundamental para se fazer a gestão da carteira. Ela vai mostrar aí qual é o norte, qual a alocação, qual a combinação dos ativos e principalmente fazer um diagnóstico da carteira atual, para ver se aquilo que vocês já estão investindo está bom, se a lição de casa que foi feita está indo no caminho certo e se ainda tem lição de casa a fazer. Então, ela dá um norte, para vocês terem ideia, o ALM ele é um estudo consagrado mundialmente. Desde 2018, os regimes próprios começaram a utilizar na gestão no dia a dia e praticamente virou uma rotina. A cada ano, quando você tem um novo passivo atuarial calculado pelo atuário, você faz o ALM, porque a cada passivo você tem uma nova conta para se pagar. E a gente vai ver qual que é essa conta do passivo deste ano do Birigui-Prev. E aí, justamente essa métrica, toda essa modelagem consagrada mundialmente, ela serve para combinar os ativos que a resolução deixa investir para melhor fazer frente ao casamento do passivo, ou seja, como eu proteger o passivo, esse novo fluxo atuarial que o atuário fez, da melhor maneira possível. O que é da melhor maneira possível? É buscar uma carteira, uma combinação de ativos que tenha o menor risco e busque a rentabilidade que eu necessito. Vale lembrar que vocês têm lá uma meta de rentabilidade, uma taxa de juro real 5%, tá? E, consequentemente, hoje ainda tem no mercado muitos negócios dos títulos, a gente também vai ver, negociados a mais de 5%. Então, ainda tem oportunidade de estar adquirindo os títulos públicos federais, que é considerado aí o menor grau de risco do mercado, né? E, principalmente, que você pode comprar o título e marcar na curva. E aí, consequentemente, você diminui bastante a volatilidade da carteira. Só para vocês terem ideia, toda essa métrica foi desenvolvida por Harry Markowitz em 1952. Em 1990, ele acabou sendo laureado com o Prêmio Nobel por toda a métrica de portfólio selection, redução de risco da carteira como um todo diante da diversificação, que a gente também vai ver. E, consequentemente, passou a ser um estudo aí utilizado não só pelos regimes próprios, como também por maioria dos fundos de pensão. Há décadas os fundos de pensão já vêm utilizando e vocês já é o segundo, terceiro que vocês estão fazendo. Perfeito? O que eu vou fazer? Eu vou compartilhar a tela, eu vou abrir o estudo e aí a gente vai apresentando. Se vocês quiserem interceder, fazer alguma pergunta no meio do caminho, pode abrir o microfone direto e já pergunta. Ou então a gente vai apresentando, chega no final, vocês também quiserem fazer qualquer observação, vocês fiquem à vontade. Perfeito? Então, vou compartilhar a tela aqui, só um segundo. Acho que deve ter compartilhado para todos. Perfeito? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar sobre o cenário macroeconômico, que respalda todo o estudo. A segunda parte é só para mencionar a parte da legislação. E a terceira, a gente entra no estudo específico. Essa primeira e a segunda parte é uma parte mais rápida. É só para dar um norte e um embasamento do modelo. E aí depois a gente entra bem a fundo no que o modelo vem dizer. Essa primeira parte de cenário macroeconômico, o que eu vou mostrar? Vou mostrar a trajetória da taxa de juros que é negociada dos títulos públicos, principalmente as notas do Tesouro Nacional Série B de bola, que remuneram IPCA mais 6% ao ano. E isso é muito importante, porque como tem um título que remunera IPCA mais uma taxa fixa, e vocês têm uma meta atuarial que é um índice de inflação mais 5%, pensar em comprar título público é uma boa saída. E aí vocês já estão comprando, vocês já fizeram uma parte da lição de casa e tem mais ainda uma parte a fazer. Então, nessa trajetória, o que a gente vai mostrar? Se vocês verem, a gente parte aqui desde 2018, meados de 2018, aonde a gente tem uma taxa de juros para um título negociado para 10 anos muito perto de 6%, 5,83%. Lembrar que isso aqui é taxa de juro real, curva de juros real, tá vendo? Se a gente for começar a vir lá daquela data, lá para trás, aí mais de 5 anos, para os dias de hoje, a gente vai ver que essa taxa ela vai diminuindo, 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 até chegar ali perto, antes da pandemia, a quase 3% só de taxa. Seria um Brasil normal, né? 2019, tudo indo muito bem. E aí a curva de juros cedeu bastante.
Lembrar que quando a curva de juros cede, a curva de juros cai, é porque o risco Brasil está diminuindo. O Brasil está ficando estruturalmente melhor. Então, tem mais otimismo no mercado. E o contrário vale. Quando a curva de juros sobe, quanto mais sobe, faz o efeito da marcação no mercado desvalorizar os ativos. Então, tem a ver com o risco Brasil, com uma estrutura de um Brasil melhor. Então, o que a gente vai perceber nessa trajetória é que a gente sai de quase 6, vem para quase 3, depois volta até 6 e um pouquinho mais de 6, e agora voltou a cair um pouco. Então, isso é importante para a gente entender qual que é a trajetória dessa curva de juros em diversos momentos, e aí a gente vai pontuando aqui quais são esses momentos na economia. Então, eu parto de meados de 18, taxa próxima de 6. Se eu der continuidade, vou agora, já considerando o primeiro turno da eleição, quando elegeu o presidente Bolsonaro, o candidato que tinha ficado à frente no primeiro turno era o Bolsonaro, o mercado viu com bons olhos, e aí fez a taxa ceder, então aquilo que era muito perto de 6 passou a ser 5,5. O mercado otimista de que as coisas poderiam acertar e melhorar, a taxa de juros cedeu. Quando vem, de fato, aí o resultado do segundo turno, o mercado ficou bastante eufórico. E aí você vê que a taxa de juros cede e, em pouco tempo, a gente estava em julho de 18, 3 meses, 4 depois, você já tem a taxa fechando, diminuindo quase 1 ponto percentual. Isso tem a ver com a diminuição do risco Brasil, uma estrutura, o mercado apostando num Brasil melhor. Aí começa o novo governo, antes de começar o novo governo, já começa a dar os nomes, né, para formar um novo governo, cedeu um pouquinho ainda mais, mas começando o novo governo, já janeiro de 19, foi proposta a nova Previdência, a reforma da Previdência, que acabou sendo aprovada e com a emenda constitucional 103, certo? E aí, consequentemente, isso fez com que a estrutura de Brasil melhorasse, né? O Brasil poderia ter aí uma economia de recursos, porque com a reforma da Previdência vai fazer as pessoas trabalharem mais, por mais tempo de idade, né? E, consequentemente, vou postergar esse pagamento de aposentadoria e pensão lá para frente. Então, com a emenda constitucional 103, estruturalmente deixou o Brasil mais forte, pagando menos e por mais tempo, né, de fôlego, e, consequentemente, as curvas fecharam bastante, já estava falando aí quase em 4,5, 4,45, tá? Logo em março, no novo governo do Bolsonaro, o Temer acabou sendo preso, então o Brasil falou, ó, de fato o crime não compensa, né? Isso vai apurar um ex-presidente aí detido, tudo bem que foi preso logo é solto, mas, de novo, o mercado viu com bons olhos e jogou a taxa para 4,14. Antes da pandemia, aí a gente já está pontuando aqui fevereiro de 20, então lembrar 2019, que foi tudo muito bom, essa taxa de juros, o Brasil tudo, o mundo indo bem, o Brasil indo bem, essa taxa de juros real ficou em 3%, 2,95. Então você vê que a gente sai lá de julho de 2018 para não completar nem 2 anos, antes que veio toda a tristeza da pandemia, para a taxa cair quase pela metade. Então, você vê que estava num cenário de queda de taxa de juros muito abrupto, né? Estava cedendo bastante. Mas aí, infelizmente, veio a pandemia. A pandemia estoura em março de 20, aqui já os primeiros dias, os primeiros casos, né, de pandemia, logo em fevereiro, era o nosso carnaval de 2020, e aí, consequentemente, começa a vir todo o detalhe de uma pandemia, das consequências, inflação aumentando bastante, a gente começa a ver a taxa voltar a subir, então de 3, que quase era, já chegou a quase 4, e aí a gente pontua aqui o início do ciclo de alta da Selic. 18 de março de 21 foi quando pela primeira vez o Copom, Comitê de Política Monetária, resolveu tirar a Selic de 2%, aumentando a Selic. E dali começou uma trajetória de taxa de juros de alta até chegar nos 13,75 que a gente está hoje. Então, para vocês verem, ó, já tem aí mais de 2 anos que a gente tem essa taxa Selic que foi subindo, subindo, subindo e permaneceu em 13,75. Então, a gente passa agora a ter um momento reverso daquilo que era 6 e veio para 3. O 3 não se permaneceu, e aí agora a gente já vai ver essa trajetória voltando a subir e até que ponto ela chegou. Aqui, com o início do ciclo de alta da Selic,
A taxa de juros para longo prazo, para os títulos aí quase de 10 anos, já estavam sendo negociados a 4% real. E aí vem, tristemente, a invasão da Rússia na Ucrânia. Isso aconteceu em fevereiro do ano passado. Isso gerou uma crise global para os investimentos no exterior, né? E não só para o Brasil também. A quebra, né, da cadeia produtiva impactou praticamente o mundo todo. Aí a gente vê a taxa já chegando a quase em 6 de novo, 5,91, logo que teve aí a invasão da Rússia na Ucrânia, porque aí piorou o cenário global e, consequentemente, para nós, Brasil também, todo o impacto de uma guerra que não está carimbada como mundial, mas é como se fosse uma guerra mundial, né? Então a gente já voltou a um patamar muito próximo de 6, e aí começa um novo governo Lula. O mercado não viu com bons olhos, porque, de novo, a aposta do mercado era tivesse ganho o outro candidato. E ainda começa o novo governo Lula, ele começa o governo quase que todo batendo contra o Banco Central, querendo diminuir taxa de juros na marra, querendo mexer na meta de inflação. O mercado viu com maus olhos isso. Falou, não é assim que funciona, tem toda uma estrutura, tem uma autonomia de Banco Central. Isso gerou muito ruído para o mercado. Só que aí, gerando ruído, o risco Brasil aumenta. De novo, a taxa de juros vai se elevando. A gente já tem aqui no começo de 2023, começo deste ano, a taxa já superando os 6, chegando a 6,25. Ela foi até ainda um pouco mais para frente, tá? Ela chegou a 6,5, foi bem mais alto. E aí, os números novos, pegando aqui o mais recente, ó, 7 de julho, a sua necessidade da política de investimento é R$ 5,00, e se a gente for ver, e você pode constatar para todos os prazos de vencimento, você vê que a taxa que o mercado negocia ainda é praticamente todas maior do que a sua necessidade. Ou seja, ainda é muito importante, vale muito a pena eu olhar a compra de título público. Nota que para cada vencimento tem um respectivo taxa de juro real e um respectivo PU, ou seja, preço unitário. O preço unitário é o preço da mercadoria, quanto custa um título NTN-B que vai vencer 15 de agosto de 24. Esse título custa R$ 4.178,87 e é uma taxa de juros real de 7,02. E aí você vê que a estrutura, no curto, tem taxas até gordas, e mais para frente essa taxa diminui um pouco, tá vendo? Mas chega ali pelo menos a 5,5 para os títulos de maior prazo de vencimento. Então, o que o LM vai fazer é, diante de todos esses vencimentos, dizer quais vencimentos vocês já têm na carteira e vocês já compraram muito assertivo, e o que ainda cabe, o que ainda falta para proteger o passivo. A gente vai ver a cara do passivo e ele vai fazer a combinação no primeiro momento de quais títulos comprar para esses prazos que são mais longos. Vocês vão ver que a curva atuarial de vocês, isso a lei determina, é uma curva que é obrigatória fazer a previsão, o atuário faz, para os próximos 75 anos. Então, se você for ver que tem um título que vai vencer em 2055, por exemplo, praticamente daqui 30 anos, faz sentido olhar. Daqui 25 anos, daqui 20 anos, faz sentido olhar se cabe ou não no passivo para pagar toda a sua conta. Então, isso é uma saída muito importante, uma das respostas que o modelo dá, que é o casamento de ativos com o passivo. Tá? Vou casar os ativos alocados nos títulos públicos para fazer frente à conta que o atuário fez de previsão. Perfeito? Importantíssimo trabalhar com o Boletim Focus. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que o cenário a gente trabalha com 2 pontos. Primeiro, a gente olha de hoje para trás mais de 12 anos de retorno diário, para a gente ver qual que é a amplitude de risco de cada benchmark, de cada parâmetro. Por exemplo, o CDI Selic, a amplitude é bem pequenininha, oscila pouco, tem pouco risco, né? Pouco risco de mercado. Se você for ver um pré-fixado, já oscila um pouquinho mais. Se você for ver um IMAB, aí já oscila mais também. Pegar uma renda variável local, já oscila ainda muito mais. Então, a gente pega para trás mais de 12 anos de dados diários históricos para medir essa amplitude, e de hoje para frente a gente pega as previsões que o relatório Focus do Banco Central tem mostrado, e vocês podem ver que para esse ano a aposta já é de 12% de Selic. Então, o mercado meio que já consensou que na próxima reunião, em agosto,
teria essa primeira redução, que há tanto tempo, como a gente conversou, começou há 2 anos atrás, e ainda permanece em 13,75, mas vocês veem que a Selic para 2024, para o ano que vem, a previsão já é de chegar em 9,5. Então, é praticamente fato que essa curva de juros vai voltar a cair, e aí é um grande ponto. Se a gente ainda tem as taxas que a gente viu, tudo maior do que 5, que é só necessidade, 5,5, e tem todo esse cenário de hoje para frente dizendo que já já a curva vai fechar, vai voltar a cair, ainda dá tempo de eu adquirir os títulos com aquela taxa gorda maior do que eu necessito. E é importante dizer, se você compra o título com uma taxa maior do que você precisa, além de você já bater a meta por todo aquele período do prazo de vencimento do título, o que você comprar mais gera uma gordura. Gordura essa que vai te ajudar a diminuir o déficit, o passivo do instituto. Então, tem toda uma métrica, toda uma inteligência por trás de se comprar título público, bater meta já automaticamente e ainda gerar um excedente para fazer o seu passivo diminuir. Perfeito? A segunda parte do estudo, isso aqui é só para mencionar, para dar o respaldo legal. Então, a gente vai lá na portaria, ela é recente, saiu meados do ano passado, a portaria do Ministério do Trabalho e Previdência, 1467. Ela saiu lá em 2 de junho de 2022, meados do ano passado. Aqui é só para pontuar, tá? Para saber de onde tem todo o respaldo legal. E aí, o primeiro artigo, que é o mais importante, é justamente o artigo 141, que começa a falar dos títulos públicos, o 142, para falar que você só pode comprar título do Tesouro Nacional, você não pode comprar título de Estado, Distrito Federal e município, porque aí o risco de não receber é muito grande. 143 fala a respeito da metodologia, né? O 144, mesma coisa, como que é o custo para se comprar o título público. E o 145 é onde vai definir que você tem 2 modalidades, 2 tipos de marcação do título público que você pode comprar. Você pode comprar o título e deixar marcado a mercado, para que você possa vendê-lo ao dia que você quiser, viu que lá está gerando uma rentabilidade muito boa. Você quer pôr essa rentabilidade para dentro da carteira, você vende. Então, ele menciona que são os títulos disponíveis para negociação futura ou para venda imediata. Então, você compra, vai ficar ali, você pode vender daqui uma semana, ou você pode ficar por um bom tempo e vender, porque aí você tem a liberdade de vender. Agora, se você manter o título até o vencimento, que a gente diz que é marcar na curva, porque você vai sempre contabilizar pela curva do papel, pela taxa de juros que você adquiriu no ato da compra. Então, tem 2 carimbos em cima da mesa toda vez que você comprar título público. E você faz opção. Você quer carimbar a mercado ou você quer carimbar na curva? Na curva é muito melhor, e assim vocês vêm fazendo, que é para fugir da volatilidade e garantir essa taxa por anos e anos. Perfeito? Depois, toda essa parte da portaria, ele cria um anexo, tanto é que se você for ver aqui, ele fala na forma que está no anexo 8. Então, todo o anexo 8 é para dar a parametrização dessa portaria. Isso aqui é só para título de curiosidade, tá? Do que tem que ser observado quando se olhar a compra dos títulos públicos. Então, tem lá o artigo 2º, que vem mencionando vários incisos, e você vê que toda hora que menciona título público, muitas vezes está diretamente relacionado e mostrando, de novo, faz a classificação dos 2 possíveis títulos, repete, né, o que a gente já viu no artigo principal quando foi no anexo, e você vê que vários dos incisos que são mencionados, se você marcar na curva, você está falando de estudo de ALM. Então, aqui o estudo de ALM, olhando o passivo atuarial, o atuário fez a previsão, né? Declaração formal, a parte do ativo. Então, toda a parte da lei, isso daí respalda toda a parte do estudo. Diante desse contexto que tem o marcação na curva e marcação a mercado, qual que é a grande diferença? Isso é importante a gente pontuar, né? Qual que é o critério que faz a diferenciação entre um e outro? E esse gráfico é muito importante. Por quê? Se você for ver, imagina eu estou comprando o título público aqui, hoje, e aqui a data final do título, de acordo com o vencimento que ele tem. Nota que a trajetória, se eu marcar na curva, consequentemente, a cada dia que passa, o eixo do tempo
a cada dia que vai passando, consequentemente, eu vou tendo essa rentabilidade bem pequenininha, mas sempre constante. Tá vendo? Eu não vou tendo oscilação, eu vou tendo sempre uma rentabilidade crescente. Se olhar a parte de marcação a mercado, você vê que vai ter momento que o mercado vai estar melhor do que na curva, só que tem momento quando a taxa de juros subir, lembra que aí o preço do ativo cai, consequentemente, você vai ver esse aqui não indo bem se tivesse marcado na curva. E isso vai ser a trajetória do tempo todo. Consequentemente, você vê a diferença de um com o outro. Vai ter momento que a mercado está melhor, e aí se tivesse o título marcado a mercado, você poderia vender, e aí essa rentabilidade, essa diferença você apuraria, geraria retorno para a carteira. Só que nesse momento que tiver mais crise, aí, obviamente, você, se a mercado tivesse, você não venderia, porque você estaria realizando prejuízo num valor menor do que seria o marcado na curva. Então, sem dúvida alguma, eu marcar na curva, eu passo a ter uma trajetória de grão em grão, a galinha vai enchendo o papo, eu vou crescendo, eu não ando para trás, eu não tenho aí rentabilidade não favorável. Mas o importante é, isso é um detalhe crucial. Dado que são dois critérios contábeis, não tem cabimento sempre um ser melhor que o outro. Então, por definição, independente do critério que eu escolha, vou escolher no ato da compra. E quem que chega primeiro na data de vencimento do título? Você vê que os dois chegam exatamente iguais no mesmo tempo. Por quê? Porque, por definição, independente se eu marquei na curva ou ao mercado, o título é único e ele paga aquela taxa. Então, eu vou receber lá no final toda a trajetória exatamente a mesma rentabilidade, só que pela curva eu tive um caminho bem menos sinuoso, bem mais tranquilo. Por mercado eu tive altos e baixos, como se eu tivesse aí comprado um ticket da montanha-russa, né? E eu estava andando, um momento está bom, depois eu fui lá para baixo. Então, eu prefiro, obviamente, o mercado prefere que o título comprado seja marcado na curva para te dar segurança, tirar a volatilidade da carteira, fugir do efeito do risco de mercado. Perfeito? Então, esse é o grande gráfico aí que explica todo esse conceito, a diferenciação dos dois critérios. E aí, agora a gente entra na terceira parte, que é para falar do estudo e ver os resultados que foram aplicados aí na carteira do Brigo e Prev e ver o que tem aí de orientação, né? Já vou adiantar para vocês, a carteira do Brigo e Prev está redondinha, está sendo muito bem gerida. Só que sempre dá para lapidar, sempre dá para aprimorar, né? Dá para fazer ajuste fino. E esse é o intuito, o objetivo desse modelo. Por que do nome de Asset Liability Management? Management é gerenciamento. Então, eu vou gerenciar. Liability é o passivo que o atuário fez previsão. A gente vai ver qual que é esse passivo. É o coração do instituto, é o super importante. Tendo em vista o asset, a carteira, a combinação dos ativos para eu fazer frente ao passivo que o atuário previu. Tá? Em termos do português, a gente fala que é gestão integrada de ativos e passivos. Vou casar ativo com passivo. Como que isso é feito? Eu pego lá a carteira, posição fechada, com todos os riscos financeiros, pego o cálculo atuarial que o atuário acabou de fazer para vocês neste ano, vou dar na mão de um modelo matemático, um engenheiro matemático, né? Um modelo matemático, para estar fazendo a combinação destes dois, super importante. Aqui está a lógica que eu já mencionei para vocês. A natureza do ativo, do título público NTN-B, é remunerar um índice de inflação, mais uma taxa que é fixa. O mercado diz que é o cupom do título, né? Cupom de juros semestral. E aí, você tem lá na sua meta atuarial, a meta para buscar, IPCA mais 5. Então, nota, por que o título NTN-B é super importante? Porque ele faz o hedge natural, ele protege. Na hora que eu pego, eu estou recebendo, então isso aqui é ativo, eu vou receber inflação, menos pagar a inflação para a meta, eu estou neutralizando, vira zero. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque num momento que o Brasil começar a não ficar bom, que a taxa de juros voltaria a subir, e aí, consequentemente, sobe para combater a inflação que estaria muito alta, quanto maior tiver a inflação, quanto pior o Brasil tiver, eu vou estar recebendo toda a inflação.
Então, estou protegendo, porque o título remunera a inflação. Então, na pior das hipóteses de o Brasil não dar certo, inflação explodir, eu estou redeado, eu estou protegido, porque eu vou receber essa inflação que o título remunera. Até porque essa inflação vai entrar na parte do passivo e vai me deixar a meta muito, muito alta, né? Então, eu tenho sim a proteção, o hedge natural, neutralizando, a gente fala imunizando a inflação, o risco de inflação alta. Do outro lado, se o mercado está negociando um cupom, uma taxa de juros maior do que eu necessito, a gente acabou de ver, né, que estavam todos maior que 5, que é a sua necessidade, gera aquela gordura que eu mencionei. E olha que interessante quando gera essa gordura. Eu consigo comprar um título que já vai me bater a meta por anos ou décadas para frente. Esse título vai me dar um excedente que vai fazer eu diminuir o meu déficit atuarial. Se eu diminuir o déficit atuarial, qual que é o impacto? Eu vou bater na porta do prefeito e vou pedir menos dinheiro para equacionar o déficit. Perfeito? O prefeito mandando menos dinheiro para o Birigui-Prev, consequentemente, vai sobrar mais dinheiro para ele aplicar na cidade, ali em obras, em pavimentação e tudo mais. Ele vai melhorar a cidade em busca daquilo que você, com uma boa gestão no Instituto, você conseguiu gerar aí uma folga, um excedente, e aí faz com que vai diminuindo o seu passivo, o seu déficit, e alivia o ônus do prefeito. Aliviando o ônus do prefeito, tendo uma administração melhor, quem acaba ganhando com tudo isso, uma gestão de você olhar título público com sobra? É o munícipe de Birigui, né? Seu filho, sua mãe, vai ter cada dia mais um município melhor, porque você está fazendo uma boa gestão na parte dos investimentos, principalmente comprando título público e marcando na curva. Tá? Então, essa gordura é uma gordura muito importante para que você vai gerando e diminuindo o seu passivo atuarial. Aqui é só a cara do título público. Como a gente mencionou, ele paga cupons semestrais, tá vendo? Então, eu preciso saber qual é a data que vai receber esses fluxos. 15 de maio de 55 é o vencimento. Como que eu faço para descobrir quais são as datas? Todo dia 15 de maio, 5 mais 6, 11, e todo dia 15 de novembro, eu vou receber os juros que o Tesouro vai pagar. O fato é, quando você compra título público, você está emprestando dinheiro para o governo, para o Tesouro, né? E para esse empréstimo, ele vai te pagar um aluguel desse dinheiro. O aluguel é os juros do título público e, consequentemente, tá? Todo semestre você vai estar recebendo. Perfeito? A particularidade. Agora, a gente viu que os títulos estão sendo negociados a uma taxa abaixo dos 6. A gente viu ali pelo menos 5,5, um pouquinho mais, né? Então, quando está negociado abaixo dos 6, é porque eles estão sendo negociados com ágio. Eles estão mais caros. E é como mercadoria. Se eu estou pagando um pouquinho mais caro, eu vou adquirir uma quantidade menor de títulos. Perfeito? No contrário, se o título tivesse sido negociado acima dos 6, que é o que está acontecendo lá há meses atrás, chegou a 6,5, a gente viu naquela trajetória, logo no começo do governo Lula, aí ele passa a ser negociado com deságio. Ele fica mais barato e, consequentemente, adquire-se uma quantidade maior de títulos, porque aí eu estou pagando o título mais barato, consequentemente, eu adquiro uma quantidade maior. Perfeito? E aí tem essas duas possibilidades. Esse é o efeito que dá de você comprar mais ou menos títulos se ele estiver acima ou abaixo dos 6%. Mas como tudo isso aqui é analisado? Então, a gestão de ativos e passivos permitirá avaliar as projeções dos riscos atuariais e financeiros. Na parte do passivo, a mensuração da necessidade de caixa, eu preciso ter dinheiro vivo para pagar todos os meus benefícios de aposentadoria e pensão, e projeção das reservas matemáticas que o atuário faz a previsão. Lembrar que existem reservas matemáticas de benefícios já concedido, reserva matemática de benefícios a conceder. O já concedido é ali, todos que estão recebendo aposentadoria e pensão. O já conceder é todo o cálculo que o atuário vai fazer de previsão para quem está na atividade, quanto tempo tem de prefeitura, quanto tempo tem de idade, e aí fazer as projeções de quando tornaria-se elegível para começar a receber a pensão, e a pensão,
com a expectativa de vida, por exemplo, 65 anos eu começo a receber minha aposentadoria. Pego a expectativa de vida da tábua de mortalidade. De 65 anos, tem mais 20 anos de vida, vamos supor. 65 mais 20 dá 85. 85 ele gera o óbito. E aí, este servidor, se dependente tiver, o fluxo atorial não cessa, porque eu vou dar continuidade com o dependente. Seja ele aí o cônjuge, ou seja algum filho que tem. Perfeito? Então, por isso que a lei prevê e obriga que faça toda a previsão para 75 anos para frente. Porque tem muitos e muitos anos para ser perpetuado esse fluxo atuarial. Perfeito? Na parte do ativo, o que é importante? Primeiro, eu preciso controlar a liquidez. Eu sempre tenho que ter dinheiro vivo para pagar os benefícios. Isso não tem jeito, né? Óbvio. Eu tenho que acompanhar a razão de solvência. A razão de solvência é sempre eu ter razão, é divisão, ativo maior do que ou igual que o passivo. Se eu faço ativo dividido pelo passivo, esse número tem que dar maior ou igual que 1. Porque se for igual a 1, está me dizendo que o ativo é igual ao passivo. Se for maior que 1, está me dizendo que o ativo é maior do que o passivo. Isso é um sinal bom. Perfeito? Eu brinco que eu prefiro dizer não razão de solvência, mas subtração de solvência. Porque se eu pegar ativo menos passivo, esse número tem que dar maior ou igual que 0. Se der 0, o ativo é igual ao passivo. Se der um número maior do que 0, é porque eu tenho mais ativos sobrando do que o passivo que eu tenho que pagar. E, por último, eu preciso ver a projeção de retorno da carteira. Eu preciso buscar uma carteira que, em termos de taxa de juro real, me pague aquele 5% que está definido como meta de rentabilidade na minha política de investimento. Perfeito? Ou seja, se eu olhar a estrutura do modelo matemático, o ALM é como se fosse um grande liquidificador. Modelo matemático de otimização da carteira. Vou pegar toda a minha carteira de ativos, vou colocar dentro do liquidificador. Pego o passivo que o atuário fez a previsão, coloco dentro do liquidificador. E agora o cenário econômico. Lembra que eu tinha mencionado o cenário econômico? Que a gente avaliou 12 anos para trás e depois os retornos diários de 12 anos e o relatório Focus de hoje para frente? Então, eu pego a oscilação de cada benchmark, mais de 10 anos, e olho pelo Focus qual que é a possível projeção para a gente estar fazendo essa otimização, buscar a carteira ótima, buscar o ponto ótimo entre risco e retorno. Qual que é a carteira que com menor grau de risco faz eu buscar aquilo que eu necessito, que é 5% de taxa de juros real. Perfeito? Então tá. Aqui é a parte do modelo que é toda matemática. Vocês podem ver que na matriz de covariância, é o risco que se apura entre duas variáveis aleatórias, né? Você vê que onde aparece mais vermelhinho e onde a covariância é negativa, então se a covariância é negativa é porque a correlação é negativa, correlação negativa é que me diminui o risco da carteira como um todo, né? Eu tenho aí o efeito portfólio de Harry Markowitz que ele provou. Você vê que o que mais diversifica a carteira genuinamente é o benchmark MSCI, que é o do Morgan Stanley, All Countries. Isso aqui é um benchmark de investimento no exterior, investimento global. Você vê que ele tem covariância negativa com praticamente todos os benchmarks que tem aí na nossa economia local. É IRFM pré-fixado, IMAB negativo também. Você vê que índice de fundos imobiliários também covariância negativa e com a nossa bolsa representada aí pelo Small Cap também negativo. Depois, o S&P 500, que é o benchmark da Bolsa Americana, você vê que ele tem uma covariância quase que próxima de 0 também com esses parâmetros da nossa economia local. Então, ele tem uma covariância menor, né? E tendo covariância menor, a gente tem justamente uma correlação, uma diversificação genuína. E aí você vê que eu perguntaria, você está diversificando a sua carteira? Eu poderia dizer, eu estou diversificando, só que eu diversifico na renda fixa Brasil e na renda variável Brasil. Eu vou te falar, será que você está diversificando mesmo? Por quê? Porque quando a taxa de juros subir, na renda fixa você vai tomar pancada, porque a taxa subindo, o ativo vai desvalorizar, você vai ver a marcação a mercado na sua renda fixa. Quando a taxa está subindo, é porque o risco do Brasil está subindo, e consequentemente a bolsa que tem mais risco vai estar caindo. E aí você está diversificado na renda fixa e na renda variável, mas você está tomando pancada na renda fixa, e também sofrendo toda a desvalorização da bolsa, está apanhando nos dois lados. Então,
é uma pseudo-diversificação. É diversificação, mas não é das melhores, porque você está tudo no kit Brasil, tudo relacionado à economia brasileira. Agora, a partir do momento que você vê um benchmark global, um benchmark de outro, da Bolsa Americana, um benchmark global, consequentemente, você aí sim você está diversificando e isso gera o efeito diminuição do risco da carteira como um todo, que é muito importante. Se eu pego a mesma variável aleatória, olha que interessante, aí Selic com Selic, eu não falo mais em covariância, porque não são duas variáveis distintas, mas assim eu falo em variância. Variância é aquela medida estatística, e aí por isso que tem destaque aqui o verde, que é sempre a mesma variável aleatória, tá? E por ser variância, se eu tirar a raiz quadrada da variância, eu chego na volatilidade, eu chego no risco. Então, aqueles mais de 10 anos, ó, que a gente pegou de retornos diários, eu consigo ver amplitude, quanto que cada benchmark oscilou, e mais importante, passando por inúmeras crises, né? Desde 2010 até os dias de hoje, a gente fechou o modelo 28 de fevereiro agora, comecinho do ano, todas as crises que já se passaram, a gente consegue mapear o risco de cada um dos benchmarks que a resolução deixa o regime próprio investir. Perfeito? E aí, aqui sai o primeiro resultado. Isso aqui é o que Markowitz conseguiu desenvolver, isso é fruto de prêmio Nobel, e aí, de fato, é fantástico. Por quê? Existem vários pontos na fronteira eficiente de Markowitz. Cada ponto desse é uma combinação daqueles benchmarks, é uma carteira. Lembra que a gente falou da combinação ótima? A combinação ótima, a melhor para vocês, é a quarta carteira. A gente vai abrir e vai falar qual é a combinação. Esta quarta carteira é a melhor por quê? Porque aí ela está tendo um retorno, se você for ver aqui certinho, entre 5 e 5,5, 5,23, com menor grau de risco. 5,23, o retorno esperado, paga a sua necessidade de 5. Aí você fala, Ronaldo, mas eu não queria a quarta carteira. Eu queria, por exemplo, essa carteira aqui que está me dando quase que 6,5% de rentabilidade, de taxa de juros real. Eu posso pegar essa? Eu vou falar assim, ó, poder você poderia, mas não seria o ideal. Por quê? Porque essa daqui tem um grau de risco bem maior do que aquela que você já tem. Então, por que você vai assumir mais risco, e é bastante risco, para tentar dar um passo maior que a perna? Nota, você, pessoa física, você pode escolher quais dessas carteiras. Necessariamente você vai assumindo um grau de risco maior. Agora, você, regime próprio, você tem que buscar a melhor carteira, que é aquela que com menos risco vai pagar a sua conta. O objetivo do regime próprio não é especular, e sim preservar o patrimônio para pagar benefício, aposentadoria e pensão. Então, é uma diferença muito grande. Você pode se dar o luxo, e isso eu utilizo para mim, tá? A fronteira eficiente, nada impede que eu fale, não, eu quero buscar lá 7,5% de taxa de juro real. Só que necessariamente vai ter uma composição de risco da carteira bem maior, mas eu assumo. O dinheiro é meu, pessoa física. Do Instituto não tem como não ser essa. Perfeito? E a gente vai abrir, então, qual é a composição da quarta carteira. A quarta carteira está aqui, ó. Já tem os benchmarks, já tem quais são os ingredientes para a gente fazer o bolo. E aí Markowitz disse qual que é a quantidade para cada um dos ingredientes. Olha que legal. Então, na quarta carteira, ele fala 10% em Selic, que é liquidez, dinheiro vivo para você pagar aposentadoria e pensão. IMAB, títulos públicos federais, 65,73. Lembra que eu protejo, eu deixo a inflação garantida, marco na curva para diminuir a volatilidade da carteira. É tudo de bom eu olhar o IMAB. 10% no benchmark da Bolsa Americana, S&P 500. Se vocês forem ver, ó, na primeira carteira, que é a que tem o menor grau de risco, ele aloca para o S&P 500 6,69. Só que na segunda para frente, ele já trava nos 10, que é o máximo que a lei deixa de investir em fundos multimercados atrelados ao S&P 500. A resolução limita para 10. Só que, incrivelmente, o MSCI, aquele que mais diversifica, aquele que a gente viu que tinha covariância negativa, você vê que na primeira carteira ele já trava no limite máximo de investimento no exterior que a lei permite. E assim ele continua independente do grau de risco e da rentabilidade que você busca. Então, esses dois parâmetros são dois parâmetros essenciais que você diversifica a carteira.
E é legal porque na carteira de vocês, você já tem participação, já tem alocação nesses recursos. Óbvio que isso também é fruto de LM anterior, que vocês já fizeram e vocês foram seguindo, vocês foram dando um norte para a carteira de acordo com que o LM, essa macro alocação que o LM vem sugerindo. E a parte de bolsa, 4,27. É um percentual que não é expressivo, é um percentual até pequeno, né? Mas como eu mencionei, se eu quisesse buscar, eu, Ronaldo, a rentabilidade perto de R$ 7,5, olha para onde o grau de bolsa alocação. Quase que 21%, tá vendo? Ó, gradativamente, se eu vou aumentando o grau de risco da carteira, obviamente ele vai alocando mais na renda variável, onde tem mais risco, que eu preciso turbinar a rentabilidade, e vai diminuindo a parte do título público, tá vendo que interessante? Então, eu vou trocando de risco. Se eu quero mais risco, eu saio daquilo que é menos arriscado e vou comprando o que é mais arriscado. Então, para você, pessoa física, você pode escolher quaisquer dessas combinações e você também fazer o seu pseudo-LM, né? Você escolhe aquilo que você quer buscar. Para o Birigui Prévio, a gente já tem a receita do bolo, já tem o ingrediente e já tem a quantidade. Vou aplicar agora na carteira de vocês. A gente já está indo para a parte final da apresentação do estudo. Então, vou pegar a quarta carteira, toda essa composição, vou aplicar, só que antes eu preciso entender qual que é o meu passivo. E aqui está o fluxo que o atuário fez de previsão. Esse gráfico é o resultado de receitas menos despesas do Birigui Prévio. Para este ano, você ainda vê que você tem mais receita do que despesa. Está vendo que o zero está aqui? E para esse ano tem um valor ainda positivo? Para esse ano ainda a previsão é que você receba mais do que você gaste. Mas a partir do ano que vem, isso já não vai ser mais verdade. A despesa vai começar a ser maior. E aí você vê, gradativamente ela passa a ser maior, e depois vai aumentando, 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 até chegar nesta data, ó, 2049 para 50, você vê que é praticamente onde você vai ter mais desembolso, né? Desembolsos expressivos, isso aqui é valor de desembolso ano, por exemplo, 45 milhões ano. Então eu tenho que ir até chegar nesse ponto crítico, e aí você faz a conta, olha que interessante, ó, 2050, a gente está 23. Perto de 27 anos, seria que uma grande massa de servidor estaria se aposentando. Se você fizer a conta de 27 para trás, a gente está em 23, praticamente ali em 2000, um pouquinho perto de 2000 antes de 2000, 98, né? Algo do gênero, deve ter tido um concurso bem expressivo de vocês, algo muito próximo, aonde aí faz com que essa grande massa de servidor venha em conjunto se aposentar, aí olhando de hoje para frente, nesses próximos 27 anos, onde geraria maior encargo do passivo. Perfeito? Então, isso aqui é tudo a previsão que o atuário fez. E aí eu tenho uma conta bastante longa, então faz sentido sim eu pensar em título público, principalmente aqui, ó, deixar dinheiro próximo de 45, 50, preparando, guardando dinheiro para eu fazer frente a esse desembolso, que vai ser um desembolso bastante grande. Ok? E aí aplico a receita de Markowitz na carteira do Birigui Prévio. Peguei a carteira fechadinha aí de 31 de maio. A gente ainda está apurando os extratos junto com vocês. A gente vai atualizar a carteira depois em junho, mas o LM foi feito diante da última posição que tinha fechado. E aí eu descubro que 65,73% do patrimônio designado para IMAB. Então, qual que é o primeiro ponto? Vou fazer o diagnóstico dos títulos públicos, 163 milhões. Vou ver o que vocês já compraram e se tem ainda lição de casa para fazer. A lição de casa feita e o que tem de lição de casa a fazer. Então, o próximo ponto, o que é? Vou pegar de lição de casa feita. Tem que dar os parabéns para vocês. Vocês já, 1, 2, 3, 4, 5 vértices, 5 vencimentos de títulos públicos vocês já compraram. Vencimento para 24, para 26, para 30, 35 e 40. Tá? Vocês terem ideia, para 2024, o modelo pediu 10,66%, seria 17.430. Vocês já têm atualmente na carteira 17.274. Olha que legal. A menos de 156 mil, você praticamente cravou o que o modelo pediu, é o que você já tem em carteira. Espetacular.
Se eu tivesse que comprar, eu teria que dividir 156 mil pelo preço de cada título, que é 4.178. Seria pensar em comprar 37 títulos. Mas isso aqui é, modo de dizer, esmola. É um dinheirinho muito pequeno. Você não vai no mercado comprar só 37 títulos. Então, é como se a lição de casa já tivesse sido feita para esse vértice 2024. Você não precisa comprar mais, como você também não precisa comprar mais para 26, 30, 35 e 40. Você vê que as diferenças são muito pequenas e teria que comprar uma quantidade de títulos irrisória, desprezível. Não se preocupe, parabéns. Já fez grande parte do LM, você já fez e executou comprando título público. Lição de casa feita, meus parabéns. Só que ainda tem uma lição de casa a fazer. E aí você vê, lá em 45, quando a gente viu que o gráfico ia começar a ter aquela parte onde mais desembolsa, o modelo inteligente falou, ó, vamos gerar uma gordura para 45, que dias piores irão de desembolso, para eu alocar ali, ganhar rentabilidade por todos esses mais de 20 anos, deixo lá gordo para ir depois fazer frente. Então, a maior parte ele aloca para 2045, 58% da carteira. Hoje você não tem esse título, tá vendo? E o montante é de 96 milhões, né? 95.928. Ou seja, ainda dá tempo, é válido ainda a ideia. Vou comprando aos poucos, vou tirando dinheiro que a gente vai ver de fundos que não estão marcados na curva, que são obrigados a marcar mercado, fundos que estão ali patinando. Isso a gente tratou na última reunião do comitê, tá? Na reunião do mês passado a gente já deu umas orientações de secar CDI Selic, de secar IDCA2 e revertendo para comprar título público. Você vai ver que o LM dá exatamente essa resposta, dá mesmo critério, o mesmo contexto que a gente já conversou na reunião do mês passado. Tá? Então, tem uma lição de casa a fazer, vocês podem aos poucos irem comprando e aí preenchendo essa caixinha, que essa caixinha ainda não tem nada alocado. Show de bola! Sensacional, primeira saída do modelo está ajustada para a carteira de vocês. Aí vocês vão falar, Ronaldo, a gente não quer mais comprar título público, chega, deixa do jeito que está, a gente quer só fazer toda a análise olhando os fundos de investimento. Então tá, mesma receita de Markowitz a gente vai aplicar para cada segmento, pensando nos fundos de investimento. Então tá aqui, ó, IMAB, o que Markowitz sugere, 65,73. Hoje vocês têm 44. Então ele fala, pô, eu queria que aumentasse 21%. Seria pensar em aumentar 52 milhões. Tá? Ou seja, tem uma defasagem. Isso que eu falei que é o ajuste fino. Na parte de CDI e Selic, ele pediu 10, lembra? Só que você tem 26. Então você está com um excesso de 16%, excesso de 40 milhões. Mas isso aqui tem um motivo. Você está com excesso porque, inteligentemente, nas nossas conversas, nas nossas reuniões, a gente falou, vamos povoar até o primeiro semestre, vamos povoar CDI Selic. Por quê? Porque eu ganho rentabilidade pelo menos 1% no mês, sem correr risco de mercado, né? Porque o CDI Selic é o que menos risco tem. Então, tem o porquê tá gordo essa parte de CDI Selic. Porque assim tinha que ter, assim tinha que estar no primeiro semestre. Só que agora, como a gente está enxergando em o mercado todo que possivelmente já vem redução de taxa de juros, se eu vou reduzir taxa de juros, eu estar em CDI Selic, eu ia reduzir junto, eu ia cair junto. Então, por isso que a gente começou já antecipando, indo mudar posições de IDCA2 e de CDI Selic, enxugando da mesma maneira que o LM está pedindo para enxugar. Perfeito? Se eu for ver, isso aqui é interessante, né? Ele pede para diminuir 40 milhões aqui de CDI Selic, só que pede para aumentar 52. É simplesmente eu pegar dinheiro daqui e jogar para cima. Né? Eu acerto dentro da renda fixa, seria ainda só buscar mais 5%, 12 milhões, para aumentar, para fechar a conta da renda fixa. Ou seja, a menos de 5%, e aí você vê margem de erro, né? Pensar em pesquisa e tudo mais, a menos de 5% você já está com o valor cravado do que deve ser destinado para o segmento de renda fixa sob os olhos do modelo matemático, que é show de bola isso. Ou seja, quase que cravou o que precisava no segmento. E aí saiu o laudo e o diagnóstico, né? O diagnóstico que o modelo pediu que vocês têm, saiu o laudo, como se fosse um exame. Aumentar a alocação em notas do Tesouro Nacional em 21%, 52 milhões, secar CDI e Selic, 40%, no total aumentar 12%, seria 5%. Isso vai dar respaldo para a gente possivelmente mexer na alocação objetivo mínimo e máximo da política de investimento, que é praticamente o último slide.
tá? Vamos fazer isso para os outros segmentos? E aí a gente já vai para a parte final. Renda variável. Aqui, o modelo pediu quase 5, ó, 4,27. Você tem 15, você tem 3 vezes mais. Isso é normal. Porque essa carteira sua já está montada desde 2019, antes de pandemia. Só que você não pôde mexer até então. Tem muitos fundos que, nesses 3 anos de pandemia impactado, eles ainda estão com cota menor do que quando você entrou. E aí você não pode realizar prejuízo. Você não pode sair com um valor menor e deixar todo esse dinheiro para trás. Então, enquanto os fundos não recuperarem, você nada pode fazer nessa carteira. Então, apesar do LM dizer que, na teoria, utopicamente, ele queria muito menos risco, queria 1/3 de risco só do que você tem, até o momento você pouco pode fazer. A gente vai ter que esperar a bolsa voltar ainda mais, melhorar um pouquinho mais, para depois a gente peneirar e ver quais fundos que não estão indo bem, para aí a gente sair do fundo resgatar, mas sem realizar prejuízo. Tem que ter um pouquinho mais de paciência. Isso aqui não precisa executar no primeiro momento. Deixa um pouquinho, provavelmente no segundo semestre, com as coisas melhorando, a gente vai conseguir não só diminuir a quantidade de fundos, como também tirar alguns fundos da carteira que não estão indo bem, que não são mais promissores nesse novo contexto de pandemia, pós-pandemia, né, de todo o impacto que deu. Então, mesma coisa, sai o diagnóstico, o que o modelo pediu, que vocês têm, e o laudo, diminuir 27 milhões, seria 11%. Óbvio, se eu consigo reduzir este montante, lembra que 5% eu precisava levar para renda fixa? Posso levar para renda fixa e comprar título público. Diminua o risco da carteira, proteja ainda mais comprando título público, marcando na curva, sensacional. Dou mais proteção, diminua o risco da carteira. Essa é a sinalização que o modelo matemático está mencionando. Muito legal. Vamos olhar os outros 3 segmentos, exterior, estruturados e imobiliário. Markowitz pediu 10, e aqui a gente viu que era o que mais diversificava, o MSCI, né? Vocês têm quase 7, ó. Tem espaço para 3. Seria quase 8 milhões. E aí aqui está mencionando, ó, você já tem um fundo da Western Asset, que é um fundo muito bom, de BDR, que compra ações das empresas lá no mercado americano, né? Tem espaço ainda para aumentar. Isso a gente pode também, ao longo do segundo semestre, ver se a gente vai aumentar. O valor é pequeno, seria para buscar o que o modelo está mencionando. Mas vocês estão muito próximos, tá vendo? A menos de 3% agora, se pudesse dizer de erro, né, de ajuste fino, 3% é praticamente o que o modelo pediu. Vocês estão muito próximos, isso é muito legal. Mas vamos esperar um pouco, no segundo semestre a gente olha, mas não vamos fazer isso agora tão de imediato. Tá? Até porque grande parte do que está alocado aqui, vocês podem ver que é no artigo 9.2, onde são os fundos globais. E a guerra da Rússia ainda não terminou. Então, ainda está gerando volatilidade. Então, a gente precisa esperar um pouquinho. Se Deus quiser, tão cedo essa guerra triste, né, termine, aí provavelmente esses ativos voltem a dar dinheiro e, consequentemente, rentabilizar. Tá? Mas vocês estão próximos, muito perto do que o modelo já tinha pedido. Na parte de investimentos estruturados, aí você está quase que na metade, tá vendo? O modelo pediu 10, você está 4,54. Você já tem os 3 fundos aqui, ó, atrelados à Bolsa Americana. Isso é sensacional. E esses fundos são muito bons. Tá? Vocês podem ver que a Bolsa Americana agora retomando, vocês podem ver os números na carteira que estão cada dia melhor, né? Dando rentabilidade muito importante. Então, Markowitz pediu 10, você tem quase 5, ele pede para aumentar 5,46, seria 13 milhões e meio. Está aqui a mesma coisa. O diagnóstico e o laudo desse segmento tem espaço para aumentar, é um caminho que a gente pode percorrer, trilhar nesse segundo semestre também, melhorando aí um pouco ainda mais a carteira. Perfeito? Por último, índice de fundo imobiliário, no cenário de taxa de juros muito alta, é uma classe de ativo que não combina com taxa de juros muito alta, é ruim. E aí o modelo, obviamente, ele fala, eu não gostaria que tivesse nada alocado em fundo imobiliário. Só que tem. E isso é muito difícil para vocês gerenciarem, porque para sair de fundo imobiliário, necessariamente eu tenho que levar as cotas do fundo para a Bolsa. E se eu levo para a Bolsa, o mercado ele sempre pratica deságio, ele nunca vai te pagar o preço de que vale. Então, é aquilo, eu tenho que permanecer na carteira, não tenho muito o que fazer da gestão, tenho que torcer para que os fundos vão bem, porque se eu for tomar atitude de levar na bolsa para vender, talvez eu vou sair com um valor muito menor do que eu tenha
e, consequentemente, me gera um prejuízo gigantesco. E prejuízo vai ter que responder, porque está aí meio que lesonerário, tem aquela parte, né, por trás. Então, na teoria, ele não quer, mas na prática eu não tenho muito o que fazer. Então, é uma parcela da carteira que tem aqui 2,44, quase 2,5, que ainda vai perdurar na carteira de vocês por algum tempo. Perfeito? A não ser que a taxa de juros venha cair muito, que esses fundos melhorem bastante num outro cenário, um cenário mais favorável, e volte a dar dinheiro, e aí numa condição muito melhor, talvez conseguisse até buscar comprador. Mas no momento agora ainda é muito cedo para a gente pensar em fazer qualquer gestão dessa parte da carteira. Perfeito? E aí, com tudo que a gente conversou, olha que show de bola, a sugestão da alocação, que vocês podem pensar em querer alterar a política de investimento, primeiro ponto já é de 27 passar para 48 em título público. Tem espaço. É quase metade da carteira. Imagina eu ficar com metade da carteira praticamente protegida, longe de risco, garantindo meta, diminuindo o passivo atuarial, diminuindo o déficit, ajudando o prefeito mandando menos dinheiro para o instituto, melhorando a administração da cidade. Meu filho, minha mãe, meus parentes, todos do município, vivendo num município melhor. Show de bola. Tá? E aí, você vê que o que tem de 15% em fundo continua, o que tem em crédito privado 2,57 continua, o que tem aqui no crédito privado do 7,5, eu biparti, né? Porque aqui tem a cara de IMAB, atrelado a IMAB, e aqui não é, aqui é CDI, por isso que eles ficaram em caixinhas diferentes. 0,27, então aqui praticamente para crédito privado, teria 3%, né? 2,57 mais 0,27, quase 3%. Feito? E 9,73 em CDI Selic, é onde a gente falou que era para enxugar bastante, né? Até então foi inteligente deixar gordo diante de crise que ainda tinha no primeiro semestre. Daqui para frente é melhor enxugar bastante, porque senão a gente vai ficar patinando com esse dinheiro. Não está sendo muito mais promissor se a gente olhar o que vem pela frente no segundo semestre. Tá? 10% em exterior. Antes já era 6 mais 1, 7. Ó. Eu só ajustei o que tem já de investimentos globais, eu mantive. E aí preenchi com o restante para a BDR, tá vendo? Para fechar a conta dos 10. Aqui, se já tinha 6, 7, 8, ó, quase 10, que é o que é 2, que diferença só que podia. Aumentei nos multimercados, 9,68 de 4 que vocês têm, e mantive o que está em FIP. FIP, nada contra o produto, mas o momento. Então, não é momento de você pensar em projetos para 10 anos, para 15 anos, sendo que a economia está começando a engatinhar para tentar sair de um buraco gigantesco. Né? Então, eu deixei aqui o mesmo percentual já existente em FIP e o restante para completar a caixinha, tudo para olhar os fundos multimercados atrelados ao S&P 500. Por teoria, o índice de fundos imobiliários nada, mas é algo inevitável que você vai ter que deixar na carteira. Então, você poderia até pensar em fazer o ajuste, deixar 2,44, que está 3 hoje, né? E ajustar aqui em cima, por exemplo, na renda fixa. Perfeito? Mas uma sugestão boa. A carteira, você vê que a menos dessa mudança, que seria um pouco mais, eu diria radical, mas não radical no sentido de mais risco, mas radical em número, né? Mas, pelo contrário, é buscar mais segurança, ser mais conservador, é uma posição quase que dobrar a estratégia que hoje você já tem em título público. Ainda dá tempo, eu acho que vale muito a pena, porque raciocina comigo, se a gente acredita e torce para que o Brasil dê certo, e, consequentemente, cada dia o Brasil melhor, o risco Brasil menor, a taxa vai cair cada dia mais, se a gente acredita que o Brasil vai dar certo, é rezar para nunca mais ter taxa de juros real de 6, de 5,5 ou de 5. E aí, se nunca mais eu vou ter daqui 6 meses, não mais 5, aí eu não consigo mais comprar, proteger meu passivo. A oportunidade passou, né? Então, eu consigo ainda, tem chance de ainda aumentar. Você vê que aquele VEX 45 tem quase 100 milhões que você pode comprar, então você vai comprando 10, vai comprando 15, vai montando essa caixinha, ainda enquanto dá tempo de você comprar as taxas pelo menos igual, ou melhor ainda, se for maior, para te gerar gordura e garantir ainda mais o passivo. Perfeito? Último slide. É a cara da proteção, do hedge. Protegir o passivo do Brigprev. Isso aqui é o que você tem que pagar o vermelho anos, que o atuário fez de previsão, naquele fluxo de receita menos despesas que a gente mostrou. Aqui a carteira
toda evoluída. Aqui, ó, cada chifrinho desse é o vencimento de um título público, né? E aqui lembra que, ó, 45, não é que o modelo pediu para alocar aquele montão? Você vê que o chifre é bem grande aqui, ó, né? E aí você vê que no final vai ter sempre o verde maior que o vermelho, você vai sempre garantir a razão de solvência, você tem sempre dinheiro para pagar tudo que você tem de desembolso, e com toda essa proteção você consegue buscar aquela meta de R$ 5 que você precisa. Então, de fato, o modelo é sensacional. A gestão de ativos e passivos possibilita a diminuição dos riscos. Opa, desculpa, apertei antes. A diminuição dos riscos, aumentando a chance do sucesso do objetivo buscado, que é, com menor grau de risco, eu bater aquilo que eu preciso buscar, a meta de rentabilidade. Perfeito? Era isso que eu queria apresentar para vocês. Obviamente, eu volto aqui, vou descompartilhar, e aí eu fico aberto para qualquer apontamento, para qualquer dúvida, qualquer pergunta, voltar algum slide, fiquem à vontade. Mas como conclusão show de bola a carteira de vocês, já está muito no caminho certo. Você vê que a diferença maior seria da renda variável, que não tem muito o que fazer, né? Tem que ainda ter um pouquinho de paciência. Renda fixa, menos de 5%, já está um montante quase que só trocando ali CDI por título público. E a parcela de investimento no exterior, diferença de 3%, muito pequena. De investimento estruturado está na metade, tem aí 5% para aumentar. Imobiliário, que ele falou, não gostaria. Ou seja, pequenos ajustes, ajuste fino, lapidando a carteira está redondinha para melhorar aí a cada dia mais. Perfeito? Vou tomar uma golinha de água, e fique à vontade para qualquer intercedência, qualquer pergunta. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Ronaldo? Ronaldo, dia 21 você vai estar fazendo a apresentação para nós, né? Na reunião do comitê, tá? Comitê, a gente tem reunião, né? Isso. Perfeito. Interessante. Não, a gente vai dar uma estudada aí em tudo que você falou aí, né? Qualquer coisa a gente torna a conversar com você, Sem junto com o dúvida. pessoal de novo, né? Tá. E a política, diante do que você falou aí, a gente, se nós seguir por esse caminho que você sugeriu ali, teria que mudar a política já também, Isso. fazer as duas coisas. Esse estudo é importante para dar o respaldo, né? Isso aqui fomenta para você provocar agora o Conselho Deliberativo, né? E dizer, ó, tá bom, mas dá para a gente aumentar ainda, dá para a gente melhorar a segurança da carteira, dá para aumentar bastante título público. Então, dá para você pedir a bênção, né, para o Conselho, para mudar a alocação objetivo. Isso você pode fazer, a lei permite quantas vezes quiser de alterar a política, só fazendo um adendo, dizendo, ó, a tabela da alocação não é mais essa, passa a ser essa, faz lá uma ata, todo mundo assina, você aditou a política, isso seria saudável, importante, porque aí você vai deixar a sua política de investimento aos moldes do que o Helene está sugerindo. Isso seria muito legal. E, para melhorar ainda, aumentar mais a possibilidade de eu adquirir ainda título público, né? Que ajuda bastante na carteira. Mas vamos pensar assim, tá? Hoje a gente tem alguns governos, né? Muda, cada um que entra, a gente pensa que vai ser pior, de repente melhora. Tá. E mesma coisa o prefeito, né? Da cidade. Vamos supor que a gente segura esse a longo prazo aí, nos títulos, né? Mais da metade, vai dar quantos? 48%, né, da carteira? 45. 45. 45% da carteira engessado lá. Não é meio perigoso isso daí, não? Porque a gente está dependendo de prefeitos também. O que eles podem pensar? Não entra aí sei lá, não sei o que pode acontecer com o regime próprio, entendeu? Ô, Guilmar, sabe o que eu dar acho? aquela metade desses títulos aí, não pôr todo isso daí, por uma Então, parte. o que eu acho? Eu acho que com metade... A preocupação é essa. Tá, a sua preocupação é importante, mas o que os regimes próprios têm feito, grande parte dos nossos clientes, pelo menos metade da carteira eles têm protegido. Tá? Se você pegar, por exemplo, Jundiaí, que é lá do João Figueiredo, o Instituto de Jundiaí já tem mais da metade da carteira comprada em título público. Se pegar o estado do Paraná, que é a Paraná Previdência, olha só, eles têm 8 bi de dinheiro. 82% da carteira está alocado em título público. Se pensar de vocês até metade da carteira, você tem a outra metade ainda de liquidez, você tem a outra metade em dinheiro vivo para pagar,
independente do que ocorra com o prefeito, do que ocorra com os novos governos, os dias para frente, você tem ainda metade do patrimônio todo líquido e outra metade todo protegido. Eu chegaria, obviamente, talvez não amanhã ou depois de amanhã, modo de dizer, né? Você não vai mudar, dobrar o que você tem em título público, eu falei, vai fazendo aos poucos, 10 milhões, 15 milhões, mas vai pensando em aumentar naquele vértice que ainda dá suporte para depois o passivo, que vai ser bastante caro, né? Eu vejo como prudente, aproveitando a taxa ainda da maneira que está, e começar a preencher aquela caixinha do 45, que foi aquilo que a gente mencionou na última reunião, de secar CDI, Selic e DKA, e reverter para comprar título público. Agora, não obrigatoriamente você precisa chegar na metade da carteira, mas que nem hoje está 27. Será que a gente não pode chegar já em 32, 35? E depois eu continuo olhando o mercado, continuo conversando. 35, será que eu não posso ir para 40? 40, será que eu não posso ir para 45? 45, será que eu não posso ir para 50? Então, é paulatino olhando a circunstância de mercado, mas eu vejo com bons olhos, porque é você diminuir risco e proteger. Proteger sem volatilidade, eu acho que é uma estratégia muito, muito interessante que muitos regimes próprios vêm adotando. Tá? Não, administrar aqui seria o mais confortável, entendeu? Eu penso assim, o problema não é esse, o problema é assim, essas intempéries que acontecem no longo do período aí. Tá. Que é preocupante, porque de repente do prefeito ele não faz repasse para o Birigui-Pré, tá? Pode acontecer, que já aconteceu. Pode. E aí? Eu vou ter que ter então, aí dinheiro. você tem metade da Aí, carteira ainda que suporta assumir os líquido para compromissos. você pagar. Por isso que pelo menos metade o pessoal tem levado isso em conta, né? Eu Sim. travo a metade e a outra metade eu deixo livre. Para qualquer intempérie que vier, é um número bom, tá? Pode pensar. Mas é aquilo, o recado... Oi? Para fazer essas compras aí. Bom, nunca fiz, sou inexperiente, tanto eu quanto a Ana, né? A gente te Nessa ajuda, parte mas aí. é muito simples comprar. A gente ajuda. O perigo aí é ver o valor na curva, né? Não tem um negócio aí que tem que... Não, é sempre fazer a cotação, você está comprando uma mercadoria, né? Então, vai fazer cotação com os demais, quem participa no mercado, que vocês têm relacionamento, falar quem que vende título público. Aí você fala, eu quero comprar título 2045. Solta o e-mail hoje, por exemplo. Sexta-feira, eu quero receber aqui, às 11 da manhã, no meu e-mail, o preço que cada um está ofertando para comprar, para vender esse título 2045. Eu quero comprar 10 mil títulos. Vamos supor, 40 milhões, vamos supor que fosse isso. Todo mundo vai mandar qual que é o preço, a mercadoria, que está cotando uma caixa de caneta. Até 11 da manhã da sexta chega o preço, e aí você vai passar a executar com aquele que é o menor preço ofertado. Você fez pesquisa de mercado, você deu oportunidade para todo mundo te mandar preço, e aí você vai comprar com aquele que menor mandou o preço. É simples, é tranquilo. Tá. Muitas vezes esse que você vai negociar já faz a custódia, né? Já faz a guarda. É muito mais simples do que a gente... No primeiro momento, lógico, tem receio, não sabe como funciona. Mas depois que você fizer o primeiro, vocês vão aí querer comprar toda hora, porque, de fato, é um ativo que ainda é muito, muito bom para a carteira de vocês. Tá joia. Tá ótimo. Vai Perfeito? conversando, vendo certo. Perfeito. Alguém? A Ana tinha pedido para a gente gravar, gravou direitinho. Agora, terminando a reunião, eu vou... aperto o stop aqui, né? Aí ele vai carregar, que ele demora bastante, né? Fica bem pesado. Aí depois eu disponibilizo o link para vocês, coloco lá no Drive, né? E vocês conseguem acessar direto e depois pode pôr no link no site. É um negócio muito legal. Se quiser dar transparência, pode dar, que isso é muito bom. Sim. Perfeito. Na parte da tarde eu mando para vocês o link, que vai carregar um pouquinho, vai demorar um pouco aqui. Tá joia. Tá joia, então. Tá bom? Obrigado, viu, pessoal? Obrigada, Boa tarde a Ronaldo. todos. Bom dia aí. Fica com Deus. Bom dia. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Obrigado. Foi show.